Comparação. A palavra comparação tem origem do latim compare, formada por com, que quer dizer junto, e parare, que significa fazer par, colocar lado a lado para observar as diferenças. Ou seja, consiste em atribuir características de um ser outro em virtude de uma determinada semelhança. A figura de linguagem comparação é também chamada de simile. Ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita. Podemos usar os seguintes termos: como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros. A comparação também pode ser feita a partir de verbos, como parecer e assemelhar-se. Entendermos melhor se vermos um exemplo. Essa garotinha é linda como uma princesa. O termo como estabelece uma comparação da garotinha com uma princesa. A família está reunida que nem na noite de Natal. A expressão que nem coloca a reunião da família no momento em que se diz essa frase em uma condição de semelhança com a reunião da mesma família na noite de Natal. Aquela velha parece uma bruxa. A velha está sendo colocada em condição de semelhança com a bruxa, e essa comparação é feita utilizando-se o verbo parecer. Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se vê uma comparação implícita, isto é, sem conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Desse modo, existem metáforas impuras, mais simples por serem diretas, e puras, mais complexas por serem indiretas. Portanto, se houver entre os elementos comparados na frase uma conjunção ou locução conjuntiva comparativa, isto não se configura em uma metáfora, mas sim na figura de linguagem comparação. Metáfora é uma figura de linguagem, mais particularmente uma figura de palavra, pois apresenta uma palavra ou expressão com um sentido figurado. Assim, podemos definir metáfora sendo uma espécie de comparação, porém uma comparação implícita, ou seja, algo que não foi dito claramente, pois não exige conjunção ou locução conjuntiva comparativa. A comparação e a metáfora são bem semelhantes, mas vamos ver alguns exemplos para diferenciar. Metáfora: você é uma flor. Comparação: as moças são como flores. Exemplos de metáfora: aquele rapaz é um gato. A metáfora ocorre porque, implicitamente, o rapaz é comparado a um gato, quer dizer que ele é encantador, fofinho, bonito. Ela é uma formiga para doces, quer dizer que ela adora doces como se fosse uma formiga. Metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro, emprestando o seu sentido. Por isso, a substituição é feita entre termos que compartilhem características e que estejam relacionados de alguma forma, de modo que o sentido entre eles fique claro. Ela ocorre também na linguagem visual, especialmente em placas e sinalizações. É uma substituição, como por exemplo, este prato está gostoso demais. O uso do termo prato é uma referência à comida que foi servida nele e não ao prato em si. Por isso, a metonímia é um recurso que se utiliza de linguagem figurada, ou seja, uma linguagem que não é literal, e sim representativa. Ela adora ler Jorge Amado. Refere-se à obra do autor e não a ele em si. Antítese e paradoxo. Antítese consiste na utilização de termos, palavras ou orações que se opõem quanto ao sentido. Alguns exemplos são: o amor e o ódio caminham lado a lado. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Perceba que no mesmo contexto foram utilizadas palavras que possuem sentidos opostos: amor e ódio e verdade e mentira. O paradoxo também se fundamenta na oposição, só que ocorre entre o mesmo referente. Por isso, é mais profundo, pois permeia o âmbito das ideias, não simplesmente das palavras ou orações, como na antítese. Um exemplo é: os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmite solidão. O paradoxo no exemplo, ele está representado
pela oposição entre ideias. Como é que é possível o mesmo braço abrigar e trazer solidão? Os exemplos e a explicação objetivaram esclarecer que tanto a antítese quanto o paradoxo são figuras pautadas na oposição. Entretanto, o que as diferencia é exatamente o seu campo de atuação. A antítese opõe palavras que já são de naturezas opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias opostas entre si, como visto no exemplo acima. Pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que ela se caracteriza pela redundância. Trata-se da repetição de palavras que têm o mesmo significado em uma mesma oração. Ela pode ocorrer de duas formas, como o pleonasmo literário e como o pleonasmo vicioso. O pleonasmo literário, ele consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. É chamado de literário porque é frequentemente empregado por escritores, poetas, compositores e como recurso estilístico. Exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. O verbo chovia, ele não precisa de complemento, mas o poeta quis deixar claro que não estava falando de uma chuva qualquer, mas de uma triste chuva de resignação. Tem outro exemplo para dar. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? É de conhecimento geral que o mar é salgado, todo mundo sabe que o mar é salgado, mas mesmo assim o poeta ele quis deixar claro ali que o mar é salgado. O leitor não precisava da informação, mas a pessoa ela precisava da expressão para estabelecer uma relação poética entre o mar, o sal. Presente nele o sal das lágrimas pela gente de Portugal. O pleonasmo vicioso, ele também pode ser chamado de perissologia. Acontece quando palavras que são redundantes são utilizadas sem nenhuma função, já que o sentido completo da mensagem já foi expresso por outras palavras que vieram antes, como o próprio nome indica, o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Vou dar um exemplo agora. Todos subiram em cima do palco, mas o ato só pode ser utilizado para cima. Então, no exemplo, bastava dizer que todos subiram no palco de forma análoga e só desce para baixo e só entra para dentro e se sai para fora. E o que torna desnecessário qualquer palavra que pretenda explicitar o sentido em que essas ações são realizadas. Vi com meus próprios olhos. Basta ouvir. Quem vê algo só pode ver através dos seus próprios olhos. Pois é impossível tu utilizar os olhos de outra pessoa. Por exemplo, descer para baixo, subir para cima, sair para fora. É o caso do pleonasmo, que
é um negócio vicioso, é a caracterização da superabundância de palavras para expressar uma ideia ou um desejo. Prosopopeia. A figura de linguagem prosopopeia também é conhecida pelos nomes personificação, animização e antropoformismo. Toda vez que atribuímos atitudes e sentimentos a seres inanimados, pessoas já falecidas, animais, fenômenos da natureza ou figuras imaginárias, estamos criando uma prosopopeia. Ou seja, a prosopopeia é uma figura de linguagem que ocorre quando há a atribuição de ações, qualidades ou sentimentos humanos a seres inanimados ou irracionais. Os exemplos de prosopopeia são: hoje até o sol está mais feliz. O sol, é uma estrela, não tem como ele ficar triste nem feliz. Outro exemplo: a regravação que fizeram ficou tão ruim que Bob Marley deve estar se revirando no túmulo. O Bob Marley, ele tá morto, Logo, ele não pode estar se revirando no túmulo e nem fazendo nada. Essa geladeira já está cansada de trabalhar. As geladeiras, elas não têm cansaço nem disposição, apenas funcionam bem ou mal, ou não funcionam. As flores estão dançando ao vento. As flores não dançam, o vento é que agita elas, que mexe elas. Então, isso é a prosopopeia, Hipérbole. Hipérbole é a expressão do exagero. É a figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isso ela constitui um recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Exemplo: eu estou congelando de frio, mas certamente a pessoa está sentindo muito frio, mas ela não está de fato congelando. O meu professor é o melhor, todo mundo da escola é fã dele. No exemplo, o professor, ele pode ser uma pessoa muito querida, mas é pouco provável que todos os indivíduos da escola sejam fãs dele, sem exceção. Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Ela já falou muitas vezes, mas ela não chegou a falar 1 milhão. É isso. Olá, meu nome é Evelyn Vieira Gomes e hoje eu vim falar sobre o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que busca suavizar uma expressão através do uso de termos mais agradáveis. Ou seja, o eufemismo apresenta uma maneira de lidar delicadamente com certas notícias, como, por exemplo, o homem ficou rico por meios ilícitos. A expressão, ela substitui o verbo roubar, Então quer dizer que ele roubou e por isso que ele ficou rico, mas ele fala de uma forma mais agradável, mais delicada. Dessa vez você não se deu bem nas provas. Quer dizer que ele foi reprovado, errou quase tudo, não acertou a maioria das questões da prova. A pobre mulher passou desta para melhor. Passou dessa para melhor substitui a palavra morreu. Então eles falaram de uma forma mais agradável, que ela morreu, só que com outras palavras mais delicadas. Meu nome é Evelyn Vieira Gomes, eu sou da primeira 01 e hoje vim falar sobre a anáfora. A anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de orações, períodos ou versos sucessivos. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de músicas. Essa figura de linguagem também se dá pela utilização de pronomes demonstrativos e pronomes relativos.
que substituem palavras ditas em orações anteriores. Um exemplo de anáfora é A Primeira Vista, que é uma música cantada por Daniela Mercury. Quando não tinha nada, eu quis. Quando, 3 pontos, esperei. Quando tive frio, tremi. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Nessa música, a gente vê nitidamente que repete duas palavras, assim, mais ou menos, 2 frasezinhas, 2 trechos que são quando e se você. Então, nas 3 primeiras frases tem a palavra quando, e nas outras tem se você. Então, repete se você gritasse, se você gemesse, quando, enfim. Então, a gente vê nitidamente a repetição no trecho dessa música. Ironia. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Ela pode também ser definida como uma zombaria, e em ambos os casos, para ela ser identificada, ela depende do contexto, ou seja, da situação que está se passando, e também do conhecimento do interlocutor. Na linguagem oral, os gestos do enunciador também são importantes para o seu entendimento. Existem basicamente 3 tipos de ironia: oral ou verbal, dramática teatral ou sátrica e a de situação. Ironia oral ou verbal é quando a afirmação do enunciador contraria a sua intenção. Daí a gente tem um exemplo, que passa uma situação, e daí o contexto é que a Laura empurra a Giovanna para entrar primeiro no ônibus. E a fala irônica de Giovanna é: você é mesmo muito gentil. Portanto, quando Giovanna diz isso, que a Laura é muito gentil, na verdade ela tem a intenção de dizer o contrário, que a Laura não foi nem um pouco gentil. Ironia dramática, teatral ou sátrica é um tipo de ironia específica do teatro e da literatura. É, portanto, uma forma de interlocução com o público ou com os leitores, que devem perceber a ironia. Assim, ela ocorre quando o personagem de uma narrativa ou peça de teatro desconhece algumas informações que são de conhecimento dos leitores ou do público. Poucos dias depois morreu. Não morreu súdito, nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não é ao menos um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial e pesada de ouro, rutila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez, o rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem minha coroa, murmurou o vencedor. A cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada a abdicação. O personagem, ignora que ele tá louco, A gente sabe que ele tá louco. E a leitora e o leitor sabem disso, Eles sabem também que o protagonista acredita ser Luiz Napoleão Bonaparte. Daí vem o tom irônico, de franca zombaria, principalmente quando o narrador diz que ele estava assinada a abdicação. Abdicar, é renunciar a algo, no caso, ao posto de imperador que o personagem julgava ocupar, Agora, ironia de situação. Quando se obtém um resultado contrário ao desejado em uma situação. Um exemplo desse tipo de ironia envolve o famoso naufrágio do Titanic. Supostamente, pois não há registro sobre o fato, E o construtor, ele teria dito que nem Deus pode afundar o Titanic. Crenças à parte, se essa frase foi mesmo dita,
Ela percebeu uma indesejável ironia de situação, pois no dia 15 de abril de 1902, o navio se chocou contra o iceberg e afundou. Matou cerca de 1.500 pessoas. Assim quando o construtor do navio disse essa frase, ele estava afirmando que seu navio jamais afundaria. Mas como a gente sabe, né, ocorreu totalmente o contrário. Ele bateu no iceberg e acabou afundando, né? Ele falou que nem Deus afundaria o Titanic, mas acabou tendo uma ironia ali, porque acabou afundando, né, o navio. Então, é isso.